Olá, eu sou a doutora Alessandra Gorgulho, sou neurocirurgiã, diretora do NeuroSapiens e especialista em desordens do movimento. E hoje eu quero discutir com vocês sobre uma das doenças mais comuns que afetam o movimento e que é muito desconhecida na população leiga e mesmo na comunidade médica que não é especializada em neuro. É a distonia. A distonia é caracterizada por movimentos repetitivos que podem ocorrer quando a pessoa está executando um movimento ou mesmo no repouso. Essas contrações dos músculos que nós chamamos de agonistas e antagonistas, ela ocorre de uma maneira desbalanceada. Por exemplo, quando eu quero fazer um movimento, como pegar alguma coisa no ar, eu estou contraindo esse músculo e ao mesmo tempo relaxando o músculo daqui de trás. No caso da distonia, isso não acontece. Esse músculo contrai, esse também contrai, então a pessoa faz uma série de movimentos extras até que ela consegue finalmente fazer o objetivo, alcançar o objetivo do movimento a que ela se propôs. A distonia também pode vir acompanhada de posturas fixas, então a pessoa não consegue sequer mover a articulação, é o que a gente chama de distonia fixa. Os movimentos distônicos geralmente vêm acompanhados de dor, e aí a dificuldade de executar o movimento, a limitação de às vezes não conseguir fazer o movimento associada à presença de dor causa muita deterioração na qualidade de vida desses pacientes. A distonia, ela pode ser isolada como uma doença ou ela pode fazer parte do quadro de sintomas neurológicos de outras doenças, ou seja, ela é o nome da doença e ao mesmo tempo ela é um sintoma neurológico que pode fazer parte do quadro clínico de outras doenças, como a doença de Parkinson ou a doença de Wilson, a coreia de Huntington. No caso das distonias primárias ou essenciais, nós temos a presença de anormalidades genéticas e já foram identificados mais de 17 genes que podem estar alterados nos casos de distonia. Nesses casos, geralmente o surgimento dos sintomas da dificuldade do movimento aparecem já na infância. Agora, existem também as distonias que acontecem na idade adulta. E essas distonias têm uma manifestação diferente. Enquanto as distonias da infância, essas de base genética, que geralmente são primárias, elas tendem a ser generalizadas, ou seja, elas acometem tanto a região da face, cervical, os dois braços e as duas pernas. Já as distonias do adulto, que acontecem no adulto e também são primárias, elas, na sua grande maioria, tendem a ser mais focais. A principal delas, a mais comum, é o torcicolo. Então, é aquele paciente que movimenta o pescoço ou para o lado, ou para frente ou para trás. E muitas vezes de uma maneira combinada. E isso leva à degeneração mais prematura da coluna cervical, porque calculem você se o paciente está fazendo exercício o tempo inteiro e leva à sobrecarga da coluna cervical. Então já deu para ver que quando a gente fala de distonia, nós estamos falando de várias doenças e nós estamos falando de uma vasta amplitude de manifestações clínicas. Por isso, as distonias elas podem ser classificadas de três formas. Elas podem ser classificadas quanto à idade de aparecimento, quanto à causa da distonia e quanto à parte do corpo que é comprometida pelo sintoma neurológico. Quando a gente fala de distonia segundo a causa, elas são classificadas como primárias, onde não existe anormalidade na ressonância magnética de crânio, ou seja, a estrutura anatômica do cérebro é normal, mas o funcionamento dele é anormal. Ou ela pode ser secundária. No caso das secundárias, existiu alguma ofensa, alguma injúria ao cérebro que acabou levando à danificação desse sistema. Então, nesse caso, nós podemos ter quando o bebê nasce e falta oxigênio na hora do parto, a chamada hipóxia neonatal.
E aí isso leva a uma perda de neurônios e o cérebro vai tentar se rebalancear e reestruturar toda essa via neurológica da melhor forma possível. Pode ser secundário a um sangramento extenso, que pode ser decorrente de uma malformação vascular, como uma MAVE ou um cavernoma. Pode ser secundário à presença de algum tumor. Pode acontecer e aparecer depois de um acidente automobilístico muito severo. Pode ser secundária a presença de icterícia logo na hora, no período pós-parto, que é chamado kernicterus. Pode ser secundária uma infecção como uma encefalite. Então, existem várias causas e a depender da gravidade dessas doenças, de quanto que elas afetaram o cérebro, nós vamos ter uma manifestação mais ou menos importante da distonia. Quando a distonia ela acontece e acomete apenas uma parte do corpo, ela pode ser focal ou segmentar. A generalizada, como eu já disse, acomete todo o corpo. Na distonia focal, nós temos várias delas. Um exemplo, por exemplo, é o piscar dos olhos, que é o que nós chamamos de blefaroespasmo. Às vezes a distonia pode pegar a região da boca e comprometer a boca e a fala, então é distonia oromandibular. Às vezes ela compromete a laringe, é a espasmódica. Às vezes ela é relacionada a uma atividade repetitiva, como a cãibra do escrivão, ou um cabeleireiro, ou a distonia do músico. E às vezes ela pode comprometer cabeça e pescoço, às vezes ela pode pegar cabeça, pescoço e braço. E aí são as mais variadas formas de apresentação. Em relação ao tratamento da distonia, o tratamento medicamentoso, na grande maioria das vezes, ele é insatisfatório. A resposta às medicações não é brilhante e os efeitos colaterais geralmente inibem o paciente de manter o uso regular da medicação. Numa segunda esfera de tratamento, nós temos a injeção de botox ou da toxina botulínica. A injeção de botox tem que ser feita a cada 3 a 6 meses durante o resto da vida, porque quando passa o efeito do botox, a distonia volta. O botox ele pode ser aplicado para as distonias que têm um acometimento corporal mais localizado, porque a gente não pode injetar botox no corpo inteiro da pessoa, a dose seria proibitiva. E nos casos em que as distonias acometem uma região maior do corpo, a gente pode então oferecer cirurgia. Existem algumas opções cirúrgicas para as distonias e hoje em dia as formas mais utilizadas são a estimulação cerebral profunda, que é feito por meio da inserção de um eletrodo dentro do cérebro, que fica então ligado, dando uma eletricidade, e por meio dessa energia elétrica, que pode ser regulada no consultório médico e pode ser mudada ao longo dos anos, ela tenta restabelecer o máximo possível da harmonia nessas vias neurológicas que não estão funcionando da maneira adequada. E ela também pode ser feita através de um probe de radiofrequência, que vai então dar energia térmica no cérebro e fazer uma pequena desconexão numa área do cérebro chamada globo pálido interno, de modo também a tentar restabelecer o balanço dessas vias que não estão funcionando bem. Claro que existem outros alvos cerebrais que nós podemos considerar no tratamento cirúrgico da distonia. Existem também outras cirurgias como a denervação seletiva, onde a gente interrompe a inervação de alguns grupos musculares, mas tudo isso tem que ser julgado caso a caso e tem que ser visto pelo especialista. E nós aqui no NeuroSapiens somos especializados no diagnóstico e no tratamento dessas doenças. Bem, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento e para que as pessoas entendam melhor o que é a distonia e tenham mais possibilidade de entender o que isso vem a ser. Muito obrigada!